Bem, meus amados, chegamos agora ao momento da palavra e eu quero convidá-lo para o livro de Jó, capítulo de número 3, versículo 23 em diante. Vamos estar lendo. Porque se dá luz ao homem, na NVI diz, porque se dá vida ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu, disse Jó. Não tenho tranquilidade, não tenho descanso, diz a NVI, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação ou perturbação. Esse texto nos lembra o lamento de Jó. E é exatamente o tema da lição de número 5 na nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, traz o lamento de Jó. Amados, a origem da palavra lamento advém do latim lamentum, que indica literalmente expressão de sofrimento, é ainda uma ação de lamentar, de lamentação, expressão de pesar, de mágoa e do infortúnio. Lamento é um ato de expressar com lamentações, gemidos, pranto, queixa. Há cerca de 15 palavras em toda a Bíblia que indicam o ato de lamentar. Entre elas está a palavra hebraica abal, que indica o senso interior de tristeza, de lamentação, bater no peito, se rasgar, se cortar, como está lá em Gênesis 37 e 34. Os termos gregos treneou ou penteou, que significam respectivamente entristecer-se, se lamentar e ainda lamentar a voz, chorar em voz alta, são termos semelhantes ao termo lamento. Lamento na língua portuguesa é um substantivo masculino que significa lamentação, queixume, fala amarga, que se expressa por choro ou pranto. E é exatamente o que nós encontramos na história de Jó, a partir do capítulo 3. Depois de todas as calamidades que abateram sobre ele, então o patriarca Jó, diante de seus amigos, pôs-se a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Se lhe considerarmos a atitude do ponto de vista meramente humano, não há por que censurar Jó. Outros teriam talvez apostatado da fé. Alguns tinham optado até pelo suicídio, pessoas que têm já transtornos que indicam propensão para isto. Mas Jó, o patriarca, todavia era um servo de Deus e apenas lamentou. E como tal, deveria até mesmo haver se abstido de amargurar-se quanto o dia do seu nascimento. Tanto este como aquele que agora cobriu de angústia e de tristeza, havia sido feito pelo Senhor. E é assim que nós devemos lidar com a vida. O que nos vem é permissão do Senhor e nós devemos administrar cada dia, viver cada dia. Peça a graça a Deus para viver este dia. Amanhã pertence ao Senhor. Longe de mim, na lição de hoje, nesse comentário, criticar a atitude de Jó. Longe de mim. Pois não poderia suportar nem metade das provações que Jó passou. Não sei se você suportaria sofrer tanto. Ah, Senhor, lembra-te de que somos pó, diz a Bíblia. É melhor a gente ficar debaixo do sangue de Jesus, porque não sabemos se suportaríamos o que Jó suportou. Não sabemos se suportaríamos o que a mulher de Jó suportou. É muito fácil, às vezes, bater na mulher de Jó, mas eu tenho dito, perder 10 filhos em um só dia não é fácil. E Jó aqui faz 3 perguntas interessantes. Por que eu nasci? Por que não nasci morto? Por que continuo vivo diante de todo aquele sofrimento?
diante de toda aquela crise existencial. Então Jó faz o seu lamento e externa essas 3 perguntas. A primeira declaração, porque nasci, sem respeito pela polidez do discurso oriental. Vocês sabem que o discurso oriental tem tudo a lamentar, né? Essa declaração não é dirigida a nenhum dos seus amigos, né? Eles estavam ali presentes. Parece que Jó nem percebe a presença dos amigos, mas é como se fosse um monólogo. Ele está falando sozinho e ele mergulha repentinamente naquele lamento e sai da grandeza, da perspectiva ética do prólogo para um momento dramático na sua vida, né? O poema vai expressar isso. E ele descreve, ele exterioriza o seu sofrimento como uma experiência dramática que o leva à lamentação. Embora ele não amaldiçoe Deus, mas a gente percebe que ele amaldiçoa a sua vida, né? O seu solilóquio é uma das expressões de desespero mais agudas e intensas já escrita na palavra de Deus. E Jó começa dizendo: por que nasci? Capítulo 3 é um solilóquio, é um momento de Jó se sente só, como no monólogo, e começa a expressar a dor que sente. Uma maldição, ele amaldiçoou o dia que nasceu, mas essa maldição geralmente é lançada sobre o futuro. Quando estamos aflitos, normalmente lamentamos o futuro. Jó vai lamentar lá atrás o dia em que nasceu. É sinal de desespero. E ele pronuncia essa maldição totalmente inútil sobre o passado, que não podia ser mudado. Já tinha nascido. Mas isso expressa o tamanho do sofrimento de Jó. A angústia que ele está sentindo na alma. Ele nem se preocupa se vai viver. Ele nem se preocupa com amanhã. Ele volta lá atrás e diz: maldito o dia em que eu nasci. Pois bem, Jó gostaria que o dia do seu nascimento tivesse sido eliminado. Eu lembro-me agora de um colega meu que fez uma pergunta na sala de aula: pastor, será que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro, por isso tiraram do calendário? Mas é apenas um gracejo, né? Mas Jó amaldiçoa o dia em que nasceu, né? De forma que ele não tivesse nem aparecido no calendário do ano. É isso que Jó pede: Deus, ó, tira do calendário o dia que eu nasci. Jó gostaria que feiticeiros que amaldiçoam dias tivesse tornado aquele dia assim um dia de azar, em que não tivesse havido concepções nem nascimentos bem-sucedidos. Isso expressa o tamanho do sofrimento de Jó. No versículo 8, diz que aqueles que são capazes de atiçar o Leviatã, o monstro marinho, são mágicos que creem ser capazes de atiçar o dragão do caos para que talvez este engula o sol e com isso cause a escuridão de um eclipse. Isso é poema oriental, né? Poema oriental, ele traz esses solilóquios, essas expressões poéticas. Mas alguns eruditos leem mar aí, Ian, em vez de dia, Ion. E é como se tivesse um dia em que Deus decidisse naquele dia descarregar toda a dor sobre um ser humano. É isso que o poema nos traz. Mas, acerca de chamar um expert para transformar bênção em maldição, a gente tem exemplos bíblicos. Lá em Números capítulo 22, 23 até o 24, a gente vê Balaque chamando Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Isso faz parte da cultura oriental. A linguagem de Jó, obviamente, não precisa ser tomada como evidência de que o poeta crê nos poderes desse expert. Não. Faz parte da cultura oriental. Faz parte exatamente do dia a dia daquela gente. Eles são muito voltados para essa questão. Mas o que nós vamos considerar aqui
é Jó dizer: por que eu nasci? Jó imagina como seria bom se não tivesse nascido. O sofrimento está tão grande que Jó diz: olha, se eu não tivesse nascido, é mais ou menos isso que ele está dizendo, eu não passaria por tanta dor e por tanto sofrimento. A dor e o sofrimento fizeram parte da vida de muitos servos de Deus. Nós encontramos na Bíblia o salmista Davi, ele também enfrentou sofrimento. Salmo 130 ele diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistiria? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 130, versos de 1 a 8. É o salmista expressando também o seu lamento. É o salmista também passando por experiências de sofrimento. Ele diz: das profundezas a ti clamo. Significa que ele está num poço de depressão. A Bíblia vai nos falar também que Jeremias, o profeta, sofreu muitas perseguições. Veio a falecer no Egito como exilado. Sofreu desprezo do seu próprio povo. Sofreu ferimentos e prisões. Sofreu solidão. Sofreu a dura prova do calabouço. Jeremias chegou a ser jogado num calabouço. Sofreu nas mãos dos falsos profetas. Sofreu perigo de morte. Jeremias foi um tremendo sofredor. Em dado momento, Jeremias chega a dizer: enganaste-me, Senhor. Outra versão diz: iludiste-me, Senhor. Iludido fiquei. Mas lá na frente ele diz: mas tu apareceste a mim como valente, como forte, e me guardaste. Mas o sofrimento levou Jeremias também a lamentar. O rei Ezequias adoeceu, era um rei temente a Deus, mas adoeceu. Lembra que ele orou ao Senhor quando recebeu o profeta Isaías na sua casa, dizendo: põe ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Ele se virou para a parede, chorou, lamentou. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu sua oração e lhe deu mais 15 anos de vida. Mas Ezequias também lamentou por causa do seu sofrimento. O rei Asa também adoeceu. E a Bíblia diz que ele morreu porque não buscou a Deus, apenas confiou nos médicos, não confiou em Deus, por isso veio a falecer. Profeta Eliseu, profeta de grandes milagres. Elias operou 8 milagres. Eliseu, como uma prova de que Deus tinha lhe dado um ministério dobrado ao de Elias, Eliseu operou com a graça de Deus 16 milagres. Mas Eliseu também morreu. Eliseu também adoeceu. Isso mostra que não foi só o patriarca Jó que teve o sofrimento. Não, muitos homens de Deus sofreram. Você que me ouve e que sofre, saiba que o sofrimento faz parte da vida. Ainda ontem, em nosso culto e doutrina, falava isso para os irmãos. Sofrimento faz parte da vida. E muitas vezes Deus transforma o nosso sofrimento em bênçãos, como foi no caso de José. Quanto José sofreu? Mas no capítulo 50, versículo 20 do Gênesis, José diz para os seus irmãos: vocês intentarão mal contra mim, mas o meu Deus transformou em bênção. Então, amados, o patriarca Jó teve também um sofrimento. E o sofrimento de Jó, eu diria que só foi superado pelo sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jó foi um dos maiores sofrimentos que a Bíblia relata. Superado apenas pelo sofrimento de Jesus, que foi até a morte, e morte de cruz.
uma morte de dores, uma morte de humilhação. Pois bem, mas com isso, dá-nos a entender a palavra de Deus que o sofrimento faz parte da vida humana. Nós estamos vivendo uma realidade nos dias atuais, na nossa sociedade, em que o hedonismo está sendo divulgado, está sendo pregado, que é uma ideologia, uma filosofia, tudo pelo prazer. O homem quer viver só de dias felizes e diz assim: eu quero mesmo é ser feliz, eu não tenho a quem dar conta, ninguém manda na minha vida, eu quero é desfrutar. E essa ideologia que tem levado as pessoas a viver de luxúria, né? de concupiscências, de paixões, tem penetrado nos arraiais do povo de Deus, de forma que muitos cristãos não estão aceitando sofrer. Você não imagina nessa pandemia quantos crentes que já abandonaram a fé, porque ficam questionando se Deus é bom, por que esse sofrimento? Muita gente abandonando a fé, porque não está admitindo que o sofrimento faz parte da vida. Mas muitas vezes Deus permite o sofrimento para transformá-lo em bênçãos na vida do cristão. Lamentar, chorar, gemer, até certo ponto, isso é uma reação do humano, porque nenhum de nós estamos preparados para sofrer. Porém, negar a fé, negar a Deus, deixar de seguir a Jesus é covardia. A não ser que você ainda não teve uma experiência com Deus. A não ser que você ainda não conhece a Deus como de fato Ele é. Mas eu queria te dizer que o nosso Deus é bom e a sua bondade e a sua benignidade dura para sempre. Em lugar da memória, Jó disse: olha, eu não queria ter memória. Eu não queria ter lembrança de nada. Eu preferia um esquecimento. Olha que reação. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse que esse dia deveria ser esquecido. Por isso que o irmão disse lá: será que é 30 de fevereiro? Pois bem, foi o dia da desgraça para Jó. Foi o dia mau. A Bíblia diz que tem o dia mau. Paulo também diz que nós devemos lutar para ter a armadura de Deus, para que no dia mau possamos resistir e ficar firme. Cada um de nós tem um dia mau na vida, né? Nós passamos por dias de maus, dias de crise. Para Jó, foi esse dia. Ninguém deveria ter comemorado aquele dia. Jó disse: olha, eu nem queria ter aniversário, porque o dia que eu nasci não deveria existir. Jó amaldiçoa. A palavra amaldiçoar, gabar, amaldiçoar, proferir uma maldição, amaldiçoar, né? Fazia parte também da cultura oriental. Aquilo que os orientais não gostam, eles amaldiçoam. Né? Olha o que mais Jó diz: em vez da ordem, eu queria que viesse o caos. Jó imagina o dia em que nasceu ter sido saltado, devia ser tirado do calendário. Né? Que não houvesse ordem nos dias do mês. A luz que brilhou naquele dia para ele, ele disse: olha, para mim foi trevas. Aquela vida que veio a mim, nem deveria ter vindo. O dia que eu vim para este mundo, nas palavras de Jó, foi para sofrer. O caos veio sobre mim. Eu queria deixar bem claro que esse lamento de Jó faz parte, né, do solilóquio oriental. Alguém só lamentando o sofrimento. Na cultura oriental, eles chegam a se vestir de saco, rasgar as vestes, se sentar no pó, na cinza. Pois bem, essa reação de Jó nos faz entender que o humano nunca está preparado para o sofrimento. Essa é que é a verdade. Porém, a reação de Jó demonstra uma virtude maravilhosa. E essa virtude é o que eu gostaria que cada um dos meus ouvintes, cada um dos internautas tivesse. A reação que Jó tem
apesar de todo esse desespero, de todo esse lamento, de amaldiçoar o dia em que nasceu, mas Jó demonstra perseverança. Jó se demonstra perseverante. Uma leitura rápida desse capítulo 3 demonstra que a reação de Jó diante dessa segunda prova, né, é bem diferente daquela adotada na primeira. Na primeira, Jó adorou a Deus. Na primeira, Jó louvou a Deus. Mas nessa segunda, Jó perdeu os bois, perdeu as jumentas, Jó perdeu as ovelhas, Jó perdeu até os filhos. E até aí ele suportou e adorou o Senhor. Mas no capítulo 2, meus amados, Jó é ferido na pele. Jó é ferido com um câncer de pele, da cabeça aos pés. Jó agora está ferido, está chagado. E foi aí que ele não suportou a sua dor. Por que é que está escrito essas coisas na Bíblia? A fraqueza de um homem de Deus, não suportar a prova e lamentar e amaldiçoar o dia em que nasceu, está escrito para aviso nosso. Está escrito para que nós saibamos que não importa o tamanho da prova, o cristão tem que perseverar na presença de Deus, confiando em Deus. Nos capítulos 1 e 2, nós vemos um Jó resignado, conformado com tudo o que lhe sobrevém. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a partir aqui do capítulo 3, Jó, apesar de continuar resignado, mas não demonstra o mesmo conformismo. De fato, quando o apóstolo São Tiago faz referência a Jó na sua carta, ele destaca mais a sua perseverança do que a sua paciência. Eu diria que, na verdade, o que faltou a Jó naquela hora foi a paciência. Ele foi perseverante, né? Esse fato é claramente demonstrado pelo uso da palavra grega upomone, usada em Tiago 5,11, cujo sentido é mais bem compreendido como perseverança, perseverar, aguentar firme, como boi no arado, gemendo, mas suportando ali a carga. Então, essa palavra de São Tiago, que é revelada já no Novo Testamento, dá-nos a entender que Jó foi perseverante, mas lhe faltou em dado momento paciência. Então, amados, aqui já há uma lição preciosíssima para nós. Pedir a Deus graça para não só ser perseverante, mas também receber paciência. Pedir a Deus que nos dê a graça necessária para que o sofrimento produza em nós paciência. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, diz que a tribulação produz paciência. Olha, depois da tribulação que Jó passou, ele passou a ser símbolo de paciência. Mas essa paciência veio através do sofrimento. Jó foi mais perseverante do que paciente durante a prova. Ele lamenta, ele chora, ele geme, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Mas ele é resignado. Ele não fica conformado com o que está acontecendo. Mas ele persevera. Ele está pronto a questionar porque tudo aquilo está sobrevindo sobre ele. Entretanto, isso não significa dizer que há uma ruptura na fé de Jó. Não tem nada a ver com ruptura de fé. Em nenhum momento Jó perde a sua fé. Em nenhum momento Jó perde a sua esperança. Mas o texto dá-nos a entender que Jó perdeu a paciência, porque o sofrimento era demais. Mas isso não significa dizer que Jó perdeu a sua fé. Em nenhum momento. Você não vai encontrar Jó amaldiçoando a Deus. Né? Nada disso aconteceu. Jó permanece firme. Capítulo 15, versículo 13, Jó chega a dizer: ainda que ele me mate, se referindo ao Senhor, nele eu esperarei. Mas o que Jó perdeu nesse momento em que ele amaldiçoa o seu dia e começa a lamentar, foi a paciência. E quanto de nós não chegamos a perder a paciência em determinados momentos? Então, amados, desconhecendo o trama do diabo,
Jó não tem uma explicação racional nem teológica para tudo que está acontecendo. E começa a questionar tudo e a todos. Após aquele primeiro ciclo de prova, Jó está exausto, querendo agora entender a razão do seu sofrimento. Olha que isso é lógico. Por que não saber dos bastidores da sua prova? Jó via tudo aquilo como se fosse uma ação direta sobre ele. Isso é evidente, aumentava o seu drama e Jó intensifica o seu lamento. O que é que fica de lição para nós? Saber que o humano é limitado. O humano chega um momento que ele diz basta, não aguento mais. Mas quando esse dia chegar para mim e para você, baseado na lição de Jó, o que devemos fazer? Descansar na bondade de Deus. Fazer como Jó, mesmo que percamos a paciência, mas nunca percamos a fé. Nunca percamos a nossa dependência de Deus. O lamento de Jó não deve ser visto como algo escandaloso, fora do contexto, porque quem de nós já não perdeu a paciência algum dia? Eu sou muito paciente, mas já teve dias que eu perdi a paciência. E quem de nós já não perdeu um dia a paciência? Mas aprendemos com Jó a guardar a nossa fé em Deus, nossa confiança em nosso Deus. Na verdade, a narrativa, de uma forma nua e crua, mostra o lado humano de Jó, o lado humano de cada um de nós, que temos um limite. Jó não é um super-homem que está imune de problemas, das vicissitudes da vida. Não, como também eu, como também você. A Bíblia ela é linda porque ela mostra exatamente os dois lados. Jó mostra toda a sua humanidade aqui, quando está disposto a questionar os dilemas da vida, para os quais ele não tem explicação, mas ele quer uma explicação. Quantos de nós que questionamos? É esse o Jó que tem inspirado a tantos e permitido que o sofredor, o afligido, o oprimido, identifique-se com a causa de Jó. Então esse capítulo 3, o lamento de Jó, vem para nos ensinar que Deus entende o nosso lamento. Deus entende quando clamamos. Deus entende quando não suportamos. Deus entende até quando perdemos a paciência. Agora só não podemos perder a fé. Só não podemos amaldiçoar a Deus. Só não podemos abandonar o Senhor. Na hora da prova, corri para os pés de Jesus. Eu li essa semana que no Oriente, quando o lobo entra no redil e ele tenta tragar as ovelhas, sabe o que elas fazem? Correm para perto do seu pastor. E o pastor a defende. O pastor defende a cada uma delas. E disse o autor, assim deve ser o crente. Na hora da crise, na hora da prova, na hora dos dilemas, na hora dos questionamentos, não é para deixar Jesus. Eu fico triste quando tomo notícia de que, nesse período de pandemia, muitos crentes deixaram Jesus. Se afastaram da igreja. Não voltaram mais para cultuar, questionando, se o Senhor é bom, o que vale ser crente? E enfrentar uma Covid, e enfrentar um vírus. Meu amado, se a sua fé é tão pequena que um vírus consegue destruí-la, isso é lamentável. Não é hora de correr, de se afastar, de se desviar. Não é hora de abandonar a sua confiança em Deus. É hora de correr para os pés de Jesus. Corre para os pés de Jesus. O lobo quer te devorar, corre para perto do pastor. No primeiro lamento, Jó questiona porque havia sido concebido ou nascido. Olha a angústia. Depois ele questiona porque não havia nascido morto.
Jó está tão desesperado que ele chega a desejar ter sido um aborto. Depois ele lamenta porque continua vivo, porque não morreu. Diante desse conflito psicológico, uma coisa me chama a atenção: Jó jamais pensou em dar cabo da sua vida. Alguém disse: tirar a vida é covardia. Se existe uma das maiores covardias que o homem comete, é tirar a sua própria vida. Eu sei, eu estudo ciências humanas e sei que há pessoas com transtornos que têm propensão para o suicídio. Mas olha, se você colocar sua confiança em Deus, se você se determinar a entregar sua vida nas mãos do Senhor, a aceitar o sofrimento como algo que faz parte da vida, se você depositar toda a sua fé em Deus, Ele vai te ajudar. Ninguém tira a sua própria vida porque quer. Não. Apesar de toda a consciência. Mas isso, primeiro, é uma investida muito forte de Satanás, que tira o homem do normal, que bloqueia seu subconsciente, seu inconsciente. Isso é um problema, muitas vezes, psicológico profundo, que só Deus tem a explicação. Por mais que analisemos, por mais que questionemos, mas eu queria deixar aqui uma palavra para você que me ouve, que mais me chama a atenção nos conflitos psicológicos de Jó, é que ele jamais pensou em dar cabo da sua própria vida. Jó disse assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jó está dizendo: eu não abro mão da minha vida. Se Deus quiser tirar, tire. Mas minha vida está nas mãos de Deus. Lá no capítulo 19 ele disse: porque eu sei, gente. Sua mulher está dizendo para ele: Jó, até teu hálito está me fazendo mal. Ele diz: mulher, de uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó está dizendo: eu estou na prova, eu sei que isso é uma prova. Eu já questionei, eu já lamentei, eu já chorei, eu já questionei. Mas eu não perdi a minha fé. Eu não perdi a minha confiança em Deus. Eu sei que Ele está vivo e Ele vai se levantar. Oh, glória a Deus! Que aprendemos com o lamento de Jó? Aprendemos que o servo de Deus deve superar as crises pessoais que venham enfrentar. Você que é servo de Deus, supere as crises pessoais que vêm sobre você. Supere isso em nome de Jesus. Observe que Jó, depois da sua prova, ele se torna símbolo da paciência. Então supere confiando em Deus. Supere descansando em Deus. Saiba que o Senhor, Ele não prova além do suportar. Antes, com a prova, Ele te dará o escape. Deus te dará uma saída, meu querido. Espere um pouco mais. Deus sempre tem uma porta aberta. Quando não se abre aqui embaixo, se abre lá em cima. Mas nunca todas as portas se fecham para quem confia em Deus. O sofrimento não pode ofuscar a percepção das bênçãos de Deus. Não permita, querido, que os infortúnios da vida tire a sua gratidão a Deus. Deus tem sido tão bom para com você. Não seja ingrato. Seja agradecido. Encontre um louvor na sua alma nesse tempo de crise, de aflição que você está vivendo. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que os rebanhos sejam exterminados da malhada, nos currais não hajam vacas, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17 e 18. Então, encontre motivos para louvar a Deus.
Não permita que o sofrimento ofusque a percepção de tantas bênçãos que Deus tem te dado. No momento da angústia, continue crendo no cuidado divino. No momento do sofrimento, no momento do infortúnio, no momento da crise, continue crendo que Deus cuida de você. Em meio a grandes dificuldades, continue crendo em Deus. Cristão não anda por fé, não anda por vista, anda por fé. Nós andamos por fé e não por vista, disse Paulo, 2 Coríntios 5:7. Tenha fé em Deus, confie em Deus, creia em Deus. A esperança cristã não está fundamentada nas circunstâncias. Não, nossa esperança está além. Paulo diz: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não dá nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O cristão tem que sempre ter essa visão futura, essa visão do céu. Aqui é sofrimento, por isso que é terra, mas no céu haverá glória. Se na terra não houvesse aflição, crise, tribulação, não seria terra. Mas no céu gozaremos com Jesus. Glória a Deus. Não ponha a sua esperança em bens materiais. Ponha a sua esperança em Deus. Confie no cuidado de Deus. Confie que Deus cuida de você. Isso é um remédio contra a ansiedade. Quanta gente que me ouve que está dominada pela ansiedade. Mas olha o que o apóstolo Pedro disse: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, esse desejo exacerbado de ter, de conquistar, de conseguir. Lance isso aos pés do Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Ele cuida. Deus tem um controle de tudo. Todas as coisas estão no controle de Deus. Cada luta tem começo e tem fim, meu querido. Disse o salmista no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Toda crise tem começo e tem fim. Essa luta que você está passando, essa crise, esse infortúnio, essa adversidade vai terminar. Eu profetizo em nome do Senhor que a manhã gloriosa vai chegar para você. Você vai cantar, e você vai salmodiar, e você vai dar culto de ações de graça. Me convida para o culto de ações de graça que tu vai dar. Respira nessa hora, já pensando na vitória de Deus. Sofrimento muitas vezes é pedagógico, não ensina. Deus está te ensinando alguma lição. Sofrimento produz. Por certo, esse sofrimento vai produzir muita coisa boa na tua vida. Essa semana encontrei um casal de irmãos e a irmã falou assim: pastor, eu sofri muito com essa Covid. Quase morro, fui hospitalizada, mas eu aprendi muito. Eu era uma pessoa muito arrogante, eu era uma pessoa muito nariz empinado, mas eu vi que a vida é muito passageira. De um momento para outro eu estava sem conseguir respirar, vendo a minha vida indo embora. E ali eu disse a Deus: Deus, se tu me der uma oportunidade, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, eu vou te servir mais. E eu glorifiquei a Deus pela experiência daquela serva de Deus. Sofrimento, a tribulação é pedagógico, ensina. Concluindo, amados, a forma como o patriarca Jó lidou com a catástrofe, com a crise que sobreveio sobre sua casa, sua vida, que revela que mesmo que um homem seja temente a Deus, seja piedoso, seja santo, seja íntegro, seja justo, como Jó era, mas ele chegou ao extremo para que seu sofrimento tivesse um fim. Desejou a morte, desejou não ter nem nascido, mostrando que o ser humano é limitado. É isso que eu aprendo com o sofrimento de Jó. Como humano, Jó extravasou os seus sentimentos, mas de forma alguma ele negou a Deus ou o amaldiçoou. Em nenhum momento Jó amaldiçoa o seu Deus. Aprendamos com Jó. Haja o que houver,
Custe o que custar, o meu Deus é bom. Meu Deus é infinitamente bom. Meu Deus, ele é maravilhoso. Continue confiando nele. Diante de toda crise, de todo infortúnio, de todo questionamento, de todo lamento, mas Jó nunca abriu mão da sua fé. Então, diante da calamidade, não perca a sua fé em Deus. Não é momento de se afastar de Deus, é momento de correr para mais perto de Deus. Perder a alegria da vida diante de uma tragédia, isso é compreensível. Externalizar a dor humana, isso até certo ponto é normal. Isso não significa ausência de fé. O Senhor Jesus externalizou a própria dor diante de pessoas, ele chorou. Diz que Jesus chorou lá em Betânia, quando viu aquela família sofrendo a perca do seu ente querido. Então é normal chorar, lamentar, sentir, mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que percamos tudo, mas não percamos a nossa fé em Deus. Deus te abençoe, que essa palavra possa falar alto ao teu coração.